What's up, everybody? Braden Chase here e seja bem-vindo para mais um episódio de Acabei de deixar meus filhos na escola. E hoje eu queria falar sobre entrevista de trabalho. Então, queria começar com uma pergunta aqui, né? Você já passou por uma situação em que, se você falasse inglês, você teria um emprego melhor? Ou talvez sua vida teria mudado? Talvez, né? Até trocar de empresa com uma renda muito maior, conseguia viajar, etc. Somente, mas não conseguiu porque não falava inglês? Se você diz sim para essa pergunta, você tá igual dezenas de milhares de pessoas no Brasil e dezenas de milhares dos meus alunos, que eles começam e passam por tanta dor tentando aprender o inglês, não conseguem, e aí tem uma entrevista de trabalho. E aí o pior dos casos é que alguém coloca no currículo, né? Sim, eu estou estudando inglês faz 5 anos, que a maioria de pessoas estão estudando inglês faz muito tempo, sem conseguir falar. E coloca lá na coisa, sim, eu sei falar inglês. E aí dentro da entrevista de trabalho, o entrevistador começa a falar em inglês, fazendo perguntas. E não consegue responder, ou seja, mentiu no currículo. Isso é muito ruim, não faz isso, tá? Primeiro, se você não fala inglês, não coloca que você fala inglês, tá? Tá errado. Alguém vai ficar sabendo e vai ser ruim para você, tá? Mas, para poder aliviar isso e melhorar isso um pouquinho, dentro do curso completo de inglês, nós acabamos de lançar uma sessão inteira sobre entrevista de trabalho no inglês. Então, como sempre fazemos no curso completo de inglês, tem muitas coisas lá dentro e completo, né? Estamos fazendo completo. Mas de vez em quando percebemos uma certa necessidade que nossos alunos estão precisando de algo a mais, algo que é mais específico, um treinamento mais detalhado, e esse foi um dos casos. O que se fala e como deve se comportar numa entrevista de trabalho. Principalmente se você está fazendo entrevista com uma empresa multinacional, uma empresa daqui, dos Estados Unidos. Quais tipos de perguntas vamos fazer? Que tipo de conversa eles estão esperando? Quais palavras são importantes para ter? Saber, né? Para você poder responder corretamente. Esse tipo de coisa é muito importante. Tá? Então, acabamos de colocar uma sessão inteira sobre entrevista de trabalho e está somente disponível para pessoas que se inscreverem e tem uma assinatura para o curso completo de inglês. E lá dentro do curso você começa do zero, né? Começamos, sinceramente, com o alfabeto A, B, C, D, A, B, C, D e diante. Mas logo vai para coisas mais avançadas. Então, principalmente essas coisas de entrevista de trabalho já encaixa mais no nível intermediário. Porque se você tenta decorar um monte de coisa para a entrevista de trabalho, não vai dar certo. Tá? Se você está um nível muito zero, um nível básico, você não vai conseguir se dar bem numa entrevista de trabalho que está acontecendo em inglês, numa entrevista em inglês. Você não vai. Tá? Não tem número de frases suficiente que você consegue decorar que vai dar certo numa entrevista de verdade. Então você precisa realmente falar inglês, pelo menos no nível intermediário baixo, intermediário médio, para poder realmente ter uma conversa básica e responder perguntas de verdade. Aí, se você já tem esse nível, ou você já passou pelo curso completo de inglês, você já atingiu esse nível, um bom próximo passo para você é fazer esse curso novo de entrevista de trabalho, onde eu dou bastante vocabulário específico e aí é um pouco da psicologia que temos nos Estados Unidos a respeito da entrevista de trabalho. Quais tipos de perguntas você pode esperar? Quais tipos de perguntas são super típicos e você pode ficar esperando, até preparar de certa forma a sua resposta. Não decore sua resposta, porque eles vão perceber, né? Mas preparar alguns vocabulários, talvez praticar algumas frases que vão te servir bem dentro da entrevista. Então, só queria falar sobre isso para vocês, que
é um desafio pra caramba, é um ponto tão importante. Eu recebi um e-mail faz umas 3 semanas de um aluno novo que chegou para mim e ele falou, cara, eu acabei de sair de uma entrevista de trabalho e perdi o emprego porque eu não consegui falar inglês. Então, e se eu tivesse falando inglês, minha vida teria mudado. Eu fiquei com tanta pena dele. E depois disso, né, ele virou um aluno meu, ele está aprendendo as coisas, se preparando para a próxima vez. Para isso nunca acontecer com ele novamente. Então, por favor, se você é uma dessas pessoas, você precisa de ajuda com o curso completo de inglês, você precisa de ajuda com a entrevista de trabalho, por favor, conheça o curso completo de inglês @ocursocompletodeinglês.com e até a próxima. Tchau!